Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Café da Manhã com Finanças. Meu nome é André Mendonça, Meu nome é Alexandre Mendonça. somos da Mover Educação Financeira e hoje nós vamos mostrar uma simulação para vocês que vai demonstrar qual é o valor necessário para você atingir a máquina da liberdade financeira, a nossa MLF. Nós vamos mostrar com exemplos reais duas ações, dois fundos imobiliários e vamos mostrar para você qual é o valor que você teria que ter nesses ativos que a gente vai exemplificar para atingir a máquina da liberdade financeira. E se você ver esse vídeo até o final, nós vamos mostrar para você um bônus, uma ação que é muito conhecida no mercado e é uma queridinha no mercado. E vamos mostrar para você quanto tempo que você vai necessitar aplicando nessa ação para atingir a máquina da liberdade financeira. E eu já adianto, esse resultado vai ser surpreendente. Vamos agora para a simulação, Alexandre? Vamos lá, compartilhar aqui com vocês essa planilha. A gente vai utilizar essa planilha como base para fazer a simulação. Essa planilha a gente pode ver aqui no lado direito uma renda familiar, uma família que tem uma renda, por exemplo, R$ 5.000, que consegue investir 20% da sua receita, ela investe R$ 1.000, ou seja, ela tem um gasto de R$ 4.000 no mês. E uma família com essa conjuntura aqui, nesse contexto, ela vai atingir a máquina da liberdade financeira, ou seja, um dia de seus gastos em renda passiva, quando atingir em um único mês o valor de R$ 133,33. Nesse contexto de renda familiar e de MLF, a gente está trazendo aqui 4 ativos, 2 fundos imobiliários, 2 ações, para a gente fazer esse estudo. Qual o valor necessário para atingir a máquina da liberdade financeira? Vamos começar com o primeiro fundo imobiliário, o HCTR11. Ele é um fundo imobiliário de papel e ele foi um dos fundos imobiliários com maiores dividendos de 2021. No momento da gravação desse vídeo, ele está com dividend yield de 18,15%, o que dá uma média de rendimento mês de 1,40%. Para atingir a MLF, para esse contexto de família, essa família deveria ter investido R$ 9.526,69 para, no único mês, com esse rendimento mês, atingir o valor de R$ 133,33 de dividendo, de renda passiva. E para essa família atingir esse valor, ela precisa de 10 meses. Em 10 meses, ela consegue atingir a máquina da liberdade financeira. Um tempo bem reduzido, né, André? Para conseguir atingir a máquina da liberdade financeira, é bem interessante aí essa simulação para HCTR11. É isso mesmo, Alexandre. Vale ressaltar que esse fundo imobiliário, o HCTR11, ele é um fundo de papel. Então, ele foi positivamente impactado no ano de 2021. Por quê? Porque esse fundo imobiliário, eles distribuem a rentabilidade acordada por os seus ativos de renda fixa que fazem parte desse fundo imobiliário, mais a inflação do período. Como a inflação de 2021 foi acima do normal, foi alta, então os fundos de papel tiveram uma rentabilidade, de uma maneira geral, positivamente afetada pela inflação desse período. Mas acho que vale a pena ressaltar também que nenhum desses ativos que a gente está mostrando aqui é uma recomendação de compra, né? A gente só está trazendo algumas informações reais, de ativos reais, para a gente fazer esse estudo, né, de atingimento da máquina de liberdade financeira, qual o valor investido e quanto tempo de investimento uma família, num determinado contexto, precisaria investir para atingir a máquina de liberdade financeira. Ok. E o segundo ativo também é um fundo imobiliário, o KNRI11. Ele é um fundo imobiliário de tijolo híbrido, né? O foco principal dele são em imóveis em tijolo, mas ele tem também um pouquinho de investimento em CRIs. O dividend yield, no momento que a gente está gravando o vídeo, é de 6,64%, o que dá um rendimento mês médio de 0,54%. Para uma família, nesse contexto de receita de R$ 5.000 e gastos de R$ 4.000 para atingir a máquina da liberdade financeira, precisaria investir R$ 24.821,21, e isso demoraria 25 meses, ou seja, 2 anos e 1 mês, para se atingir a máquina da liberdade financeira. Diferença bem grande, né, André? O primeiro ativo, que é um fundo imobiliário, seriam 10 meses, e o segundo, 2 anos e 1 mês para atingir a máquina da liberdade financeira. Mais que o dobro, né, do investimento. O primeiro é R$ 9.500 aproximadamente, o segundo quase R$ 25.000.
Então, Alexandre, esse é o preço que se paga por você ter um ativo que tem mais segurança. O KNR11, ele é um dos queridinhos do mercado de fundos imobiliários. Ele possui a maior base de investidores pessoa física, por exemplo. Ele possui diversos ativos, ele é bem estabelecido no mercado. Por conta disso, os investidores, eles aceitam receber um dividend yield abaixo um pouco da média. Ele está pagando hoje, né, Alexandre, 6,6% ao ano, abaixo de 0,6% ao mês. Então, isso faz com que a gente traga uma reflexão para você que nem sempre o melhor ativo, aquele que paga o maior dividend yield, ele deve compor de maneira predominante a sua carteira de investimento. Aqui a gente trouxe o fundo de papel, que no ano passado performou muito bem, o HCTR11, com dividend yield de 18%, mas positivamente impactado por um fator externo, que foi a inflação. E nós também trouxemos aqui o fundo imobiliário de tijolo, o KNR11, que ele apresenta uma segurança maior, mas isso implica em um dividend yield menor. O ideal é a gente ter uma composição de fundos imobiliários com características diferentes em relação aos seus fundamentos. Ou seja, você deve ter fundos imobiliários predominantemente com bons fundamentos, lógico, né? Ninguém vai recomendar o contrário, mas você pode sim ter alguns fundos imobiliários com aquela pimenta, né, para você apimentar sua carteira de fundos imobiliários para atingir mais rapidamente a sua máquina da liberdade financeira. Ok, seguindo na nossa análise, vamos falar um pouquinho sobre ações agora, né? Já planamos um pouquinho sobre fundos imobiliários, vamos para as ações. Primeira ação que a gente escolheu é a Petrobras, PETR4, uma ação que atualmente o seu dividend yield está em 17,48%, que dá uma rentabilidade, um rendimento mensal de 1,35%. E para atingir a marca da liberdade financeira, você deveria investir R$ 9.865,33, você investiria por 10 meses para atingir essa marca da liberdade financeira, com resultado em termos de valor monetário de tempo muito parecido com o do fundo imobiliário de papel que a gente viu logo acima, né, André? É isso mesmo, Alexandre. Assim, o que a gente tem que observar nessa ação, na Petrobras, na Petro 4, é que essa é uma empresa cíclica. Ou seja, ela, no ano passado e nos últimos anos, ela surfou uma alta dos preços das commodities a nível mundial. O principal produto que essa empresa vende, logicamente, é o petróleo, né? Extração e exploração do petróleo. E o preço desse ativo no mercado internacional se elevou muito, né? Por diversos fatores. E, além disso, o dólar aqui no Brasil, em relação ao real, se valorizou muito. Isso fez com que a empresa tivesse, no ano passado, principalmente, um lucro muito elevado e fez com que o dividendo pago por essa empresa fosse extremamente elevado. E seguindo, vamos falar sobre mais uma ação, que é a Taesa, de ticket TAE11. Ela atualmente tem um dividend yield de 11,80%, tem uma rentabilidade mensal média de 0,93%, e para essa família, nesse contexto, atingir a marca da liberdade financeira, ela precisa fazer investimento durante 15 meses e investir um valor total de R$ 14.277,89. O que a gente pode comentar sobre essa ação com o intuito de atingir a nossa MLF? Essa é uma empresa, Alexandre, que atua no setor de energia. Ela distribui dividendos de maneira recorrente por muito tempo. Se você observar o histórico de dividendos pagos por essa empresa ao longo dos últimos 10 anos, você vai ver uma escadinha, né? É sempre essa empresa, ano a ano, ela vai pagando mais dividendos, né? Então, assim, ela é uma empresa que se encaixa muito bem na estratégia de atingimento da máquina da liberdade financeira. Interessante a gente dar uma olhada nos valores, né, de investimento para cada um desses ativos, né, entender que, pela simulação que a gente já fez num vídeo recente para atingir a máquina da liberdade financeira, a gente consegue atingir, em média, em 17, 18 meses. Então, a gente tem aqui ativos que estão atingindo até antes disso, mas a gente tem que entender também que resultados passados não são garantia de resultado futuro. A gente não tem como garantir que esses ativos vão ter esses tipos de dividend yield no ano de 2022. Mas é só uma projeção para a gente ter noção de quanto a gente precisaria investir no contexto dessa família, com essa renda familiar e com esse tipo de gasto para atingir a máquina da liberdade financeira. Então, André, como prometido no início do vídeo, vamos mostrar o quinto ativo. É uma ação de muita visibilidade de mercado e a gente vai trazer quais são resultados de investimento
investimento dessa ação para atingir a marca da liberdade financeira. Vamos mostrar aqui para o pessoal. BID11. BID11 é do Banco Inter, né? É uma ação que ela tem um dividend yield de 0,19%, isso dá uma rentabilidade mês de 0,02%. Você precisaria de 843 meses para atingir um investimento de R$ 842.838,35 para atingir a marca da liberdade financeira. É surreal, né? Realmente, como a gente falou no início do vídeo, é surpreendente. Um estilo completamente diferente de investimento. Quem investe no Banco Inter está pensando em outro tipo de investimento, outro tipo de resultado. Não faz sentido nenhum você investir num ticket como esse pensando em atingimento de liberdade financeira, para você atingir a marca da liberdade financeira e alcançar resultados cada vez melhores em termos de renda passiva. É realmente surpreendente esse resultado, né, André? Isso, né, Alexandre? E assim, esse tipo de simulação, Alexandre, me faz pensar a importância do nosso trabalho. Essa ação, ela é muito querida no mercado, vários investidores olham para ela lá com muito cuidado e ela está totalmente não compatível com a nossa estratégia de investimento. Por exemplo, a preço de hoje, se você quisesse atingir a máquina da liberdade financeira, você precisaria ter uma vida inteira de investimento, mais de 70 anos de investimento, para você atingir a sua máquina da liberdade financeira. Isso não faz sentido. Isso me faz refletir muito, Alexandre, a importância do nosso trabalho para separar o joio do trigo, né? Aquilo que faz sentido, aquilo que vai fazer você atingir a sua máquina da liberdade financeira em um tempo razoável. A gente apresentou aqui vários investimentos em que você pode atingir a sua MLF em 10 meses, em 25 meses, tempos razoáveis, digamos assim, né? E tem esse outro ativo que é muito conhecido no mercado e que está totalmente desconectado com a nossa estratégia. É o que você falou, bem relevante, André. Assim, qual é a sua estratégia de investimento? A nossa estratégia que a gente apresenta para vocês no nosso canal, ela é baseada no atingimento da sua liberdade financeira. Então, para atingir a liberdade financeira, você tem que procurar bons ativos pagadores de renda passiva. Então, a gente consegue acelerar o atingimento da sua marca da liberdade financeira e, posteriormente, o atingimento da sua liberdade financeira em si, procurando os ativos que repassam bons dividendos. Se você entende que essa é uma boa estratégia de investimento, você deve correr de investimentos como esse aqui do BID11, que esse é um investimento que ele tem um outro tipo de propósito, que é muito mais arriscado no nosso ponto de vista e que a gente prefere estar surfando numa onda de renda passiva. Surfar na onda de renda passiva, você vai estar tendo resultados parciais, resultados intermediários, que você pode reinvestir a sua renda passiva no mês a mês. Quando ela começa bem de pouquinho, começa a concentrar, você vai reinvestindo e você vai acelerando esse processo. Todas essas simulações que a gente fez aqui, a gente não está falando de reinvestimento. Reinvestimento não está nesse contexto. Se a gente colocasse reinvestimento nesse contexto, a gente teria ainda uma aceleração maior, uma redução maior no tempo para atingir a máxima liberdade financeira. O valor, a princípio, ficaria o mesmo, mas o tempo iria reduzir, já que você estaria investindo mais com dividendo recebido, renda passiva recebida de meses anteriores. Muito boa essa simulação, André, para mostrar um pouquinho da nossa filosofia de trabalho, como a gente acredita que deve ser investimento. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm algum ativo, seja fundo imobiliário, seja ação, que vocês gostariam de saber qual o valor que você deveria investir para atingir a máxima liberdade financeira, comenta para a gente aqui embaixo, a gente faz essa simulação para você e te devolve. Bem, pessoal, por hoje é só. Se gostarem do conteúdo, siga a gente nas nossas redes sociais. Se gostarem do nosso conteúdo, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar dele. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Fui.